Fala, galera, começando mais uma resenha entre quatro linhas. Queria dar boa noite pro Marcão. Fala, Marcão. E o nosso Corinthians? Boa noite. Oi? E o nosso Coringão? Tá osso, Passando mas eu muita acredito vergonha? que vai. Mas eu acredito que a coisa tá melhorando. Acho que o Thiago Nunes tá fazendo até que um bom trabalho pelo time que tem. Fala, Nervo, tudo bem? E o São Paulo, dando muita alegria? Boa noite, rapaziada. Prazer estar com vocês aí. São Paulo tá naquela, né, meu? Os caras prometeram pra gente um tremendo time e deram um time tremendo. Ô, Marcão, me diz uma coisa. O que aconteceu com o Corinthians? Em 15 minutos, o Johan entrou, virou de cabeça para baixo a zaga do Corinthians, que era uma das melhores do Campeonato Paulista, e o Natan meteu aquele golaço. Foi surpreendente. O que você pode falar do Corinthians? Olha, vendo o jogo, assistindo, o primeiro tempo o Corinthians jogou bem. Falando, tipo assim, do meio pra frente, tá, o time criou. Eu gostei da movimentação ofensiva, acho que o Arauz entrou bem no time. Mas Sim. também não é nenhum super craque, mas entrou bem, o time triangulou mais. Pra mim, problema ofensivo do Corinthians. A gente não tem um volante que chega à frente pra ajudar o meia. O Luan não é um meia de origem e o Arauz também tá meio que sozinho no jogo. Quanto à defesa, é complicado porque a gente jogou com uma defesa totalmente reserva. Sim. E no primeiro tempo, o Castro já salvou umas 4 que já era pra ser gol. O que o São Paulo fez com o tempo? O time vai cansar dos caras, porque é o mesmo time que tá jogando praticamente todo o jogo. Vamos meter a intensidade aí que vai sair gol. Todo mundo que viu o jogo, e tanto que quando tá 2-0 ainda, se o jogo tivesse feito o terceiro, talvez a história do jogo seria outra, mas qualquer história, futebol é bola na rede, né? Se não faz, outro vai e faz. Ô Marco, mas o time do Corinthians tirando a zaga aí, só mudou o Luan, né? Entrou no lugar do Arauz. O Ederson acho que deve estar sentindo o ritmo de jogo também, por ser muito jogo seguindo, porque a gente não vê a mesma movimentação dele em campo. Acho que está. E o Cantilho voltou muito mal do Covid. Acho que deve estar com o Covid na perna ainda, deve ter atrofiado alguma coisa que não é possível. Ou então afasta o cara e faz o cara voltar a ter um pouco melhor, um ritmo melhor físico para entrar em campo, porque para pôr o cara assim também não adianta. Já que tá usando a base, põe um cara da base ali, pelo menos tá com ritmo de jogo, e deixa o cara treinar pra ele readequar. Porque Mas também você, não adianta queimar o cara. mas você não acha que ele é o cara que tá dando mais movimentação ali na linha defensiva do Corinthians, pegando a bola e levando o Cantilho? Cantillo? O Cantilho tem um bom passe. O passe dele é bom. Só que não adianta ele ter um bom passe se o ritmo dele não tá bom, que ele não consegue passar esse ritmo pro time. Porque é aquele cara que ele tem que ter a bola perto dele sempre. Pra isso ele tem que estar bem fisicamente pra ele se aproximando de onde o time vai passando. E não é isso que não tá conseguindo fazer. Eu acredito que seja a parte física. Mas é ele ou é o time que não tá acompanhando ele? Porque na final, quando ele entrou contra o Palmeiras, ele pediu, chamou o jogo para ele. Não sei, chamou o jogo. Uma coisa é você chamar, outra coisa é você ter o físico para você aguentar o jogo. Eu acho que ele não tem físico para isso. Ô Nervo, você acha que esses gols que o Corinthians tomou no segundo tempo foi desatenção do time ou foi desentrosamento do time defensivo ali do Corinthians? Eu acho que foi uma coisa que eu estava conversando até mesmo com você ontem, antes de chegar hoje a gente gravar o resenha. No off. No off, exatamente. Eu estava perguntando o seguinte: o Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro, começou ganhando, teve as falhas aí de defesa, teve falha do Cássio e tudo mais, e o pessoal está elogiando pra caramba o Atlético Mineiro. Mas aí eu pergunto para você, se a gente está com a mesma impressão, foi mais mérito do Atlético Mineiro ou foi mais falha do sistema defensivo do Corinthians? Porque o Cássio não fez boa partida. Mas aí você tá Cássio fugindo, que eu que perguntei isso daí. Não, exatamente. Para mim, eu vou responder. Para mim foi mais falha, a minha opinião. Eu acho que foi mais falha do sistema defensivo do Corinthians do que mérito do Atlético. Não que o Atlético não seja um time bom, mas, pô, o Cássio errou quando recuaram a bola para ele. Foi um lance simples. Conseguiu tocar para fora. Teve aquela bola que a bola estava na mão dele, meu. Um dos gols aí. Ele consegue tocar a bola e deixar ela entrar ainda. A defesa
deixando o Atlético finalizar à vontade, porque se você for pegar os gols... O Sid Clay foi uma avenida. Não, é incrível. Praticamente todos os gols foram de fora da área. Todos os teve gols do um, né? Corinthians tomou foram fora da área. Teve um que foi meio que grande na grande área ali, mas a maioria foi de chutes foi de fora da área. Os dois gols você podia perceber, o time do Atlético invertia porque não ficar no mano a mano com o Sid Clay, driblava o Sid Clay, pau. Os dois gols do Johan foi assim. E o terceiro foi o Gabriel não marcando ninguém também. O Gabriel tá devendo. Mas aquele terceiro gol ali do Natan foi uma achada, porque a bola fez uma curva. É assim, de repente batendo na trave. Eita. E o Cássio estava grudado na trave ali. A bola, aquele gol ali não tinha como defender, não. Eu acho que foi mais mérito do goleiro do que demérito do Cássio. O Marcão, o Bruno Mendes é zagueiro titular da seleção do Uruguaia. Sim. E aí? Não vinga no Corinthians? Ou o Corinthians que não tem oportunidade? Acho que foi até regular na quarta. Não acho que foi mal, não. O problema é quando você tem o Michel Macedo de um lado, você tem o Danilo Avelar, que dá medo do outro. E você tem um Sid Clay, que não marca ninguém. Pô, sobrar tudo no cara é foda. Agora, se tivesse ele com o Gil, com o Fagner de um lado e o Carlos do outro, já teria um suporte de defesa bem diferente pro time render. Mas ô Nervo, quando sai Ederson para a estreia do Gabriel Pereira, sai Ramiro para colocar o ponteira Janderson, Arauz para entrar o menino Juan Oliveira e Matheus Vital para dar movimentação entre o Cantilho, você não acha que o time do Thiago ele está querendo recuar mais o time do que tentar buscar o terceiro gol? Eu acho que estava mais para recuar do que buscar o terceiro gol. Primeiro, o Janderson, infelizmente, eu acho que o Thiago deve ter uma dor de cabeça enorme na hora que ele olha para o banco dele, porque o Janderson já é um cara que não traz velocidade para o time do Corinthians. Um cara que não traz velocidade para o time do Corinthians, pelo contrário. E é o velocista do time. É burro. Era para ser o velocista do time, exatamente. E com todas essas substituições, você pode reparar que todos os outros lances da partida, o Atlético ganhou mais espaço. Tudo que ele fez, o Atlético ganhou espaço. Na verdade, o Thiago Nunes, ele com certeza teve as melhores intenções, né? Imagino eu, pelas substituições. A gente sabe que às vezes não depende só do treinador, né? Mas o objetivo dele, que eu imagino ali, é que o Corinthians ia pelo menos apertar mais no meio campo com os jogadores que ele colocou. Porque a maioria dos jogadores que ele colocou não torna o time veloz. Tudo que eu imaginei é que o Corinthians fosse marcar mais no meio campo, mas aconteceu tudo o contrário. O Atlético ganhou um puto espaço, conseguiu subir, conseguiu trazer mais perigo ainda para o Corinthians. Tudo que chutou entrou, a defesa colaborou. O time do Corinthians na quarta-feira teve alguns jogadores que foram destaque, mas para mim, se eu fosse, já adiantando, tá, uma opinião aqui, para mim o melhor jogador do Corinthians em campo novamente foi o jogo. O Marquinho, o Arauz fez o gol dele ali na assistência do Jô, mas como o Nervo falou, parece que o Jô com 927 quilos nas costas consegue ser o melhor jogador em campo. Achei que ia colocar o ventilador. Achei que ia comparar o jogo com o ventilador. Não, é porque apareceram aqui pedindo. É o seguinte. O Vou recapitular. Corinthians depende muito do João ainda, por quê? Porque não tem um meio-campo ainda com força, um meio-campo formado ainda. Então depende muito do jogo prender a bola para chegar alguém. Eu gostei do Aral, só que é o seguinte, é igual eu falei para você, se o meio-campo não funciona, não adianta. Hoje o time do Corinthians está jogando com 4-5-1, né? Gabriel, Ederson, Ramiro, Arauz e Matheus Vital foi o que compõe o meio-campo.
mesmo povoando o meio-campo, o Corinthians tem dificuldade na armação e na defesa ali, né? Você acha que é mais falha dos jogadores ou é o Thiago que não tá treinando esses caras? Eu acredito que é mais falha dos jogadores, pelo seguinte, ele precisa de um jogador de velocidade, ele não tem. Se a gente tivesse um ponta, vou usar um exemplo do mediano, o Rony. Pelo menos esse cara tem velocidade. Se o cara tem velocidade, vai conseguir romper defesa com velocidade. Porque eles precisam muito do passe para chegar, porque não tem velocidade. O Ederson seria o meio-campo surpresa ali para fazer entre o meio e o ataque. Ele também não se apresenta, então é complicado. Aí você vê o Cantillo também fora de forma, não tá conseguindo entrar desde o começo do jogo. Tá complicado pro Thiago. Mas está faltando mais jogadores do que o Thiago tem à disposição, então. Eu acho que sim, eu não acho que a culpa seja do Thiago, não. Pelo contrário, até que acho que o trabalho é bom. Eu acho que, por exemplo, desde a volta aí da pandemia, o Corinthians está jogando bem. Dentro das limitações, eu acredito que o time está correndo. Ô Nervo, me diz uma coisa. O Thiago tá tendo dificuldade ali para montar o time no meio-campo, né? Em comparação ao São Paulo, o problema é o mesmo, né? Parece que o time de São Paulo também não tem o meio-campo. Ainda é muito refém do Daniel Alves. O Daniel é o cara que marca, é o cara que arma e é o centroavante do time, né? No gol na quarta-feira contra... quem que foi? Fugiu agora? Na quinta jogamos contra o Fortaleza. Fortaleza, isso, Fortaleza. O Daniel Alves chegou como centroavante mesmo, né? Estilo França, estilo Luiz Fabiano. Tá faltando igual o Corinthians? Tá faltando com certeza. Na quinta-feira nós tivemos uma surpresa irônica, né? Do Reinaldo, que parece que largou o travesseiro dele. Deixou o travesseiro de lado. Tava dormindo também. Ele dormiu no jogo do Mirassol e acordou ontem, mais ou menos. Porque... Eu acho que ele teve um pequeno lapso. Um lapso. Porque apesar de todas as críticas, a jogada foi interessante. Ele pegou a bola legal, fez aquele cruzamento, o Daniel já chegou cortando e conseguiu chutar a bola para o gol, né? O São Paulo, sim, tá devendo bastante. São Paulo, no momento, eu consigo colocar 3 destaques. Porque antes da pandemia, antes da parada por causa da pandemia, eu conseguia colocar pelo menos 5 jogadores em campo que eu julgava indispensável no time titular. Ou até mais, entre 5 e 8 jogadores. Hoje, para você ter ideia do drama, eu consigo escalar só 3. 3 como titulares indispensáveis. Então, sim, assim como o Corinthians está com problemas aí no meio, São Paulo também está. Se você for pegar o time todo, dá para escalar o Volpi, que salvou a gente ontem do empate, de verdade, o Volpi fez bons milagres. O próprio Daniel Alves, que fez o gol, o único gol da partida, e com toda a idade, é um cara que se movimenta bem, está em ótima forma física, chama o jogo, sabe distribuir bem, o cara mostra toda a técnica que ele tem ainda. E o outro é o Pablo, né? O Pablo é aquela história. Boa parte do jogo ele não é acionado, mas quando ele traz perigo. Você acha que o Pablo é mais destaque atualmente, só esses 3 eu consigo escalar como titular. Perdão. Você acha que o Pablo é mais destaque do que o Bruno Alves e o Arboleda? Olha, o Bruno Alves e o Arboleda, eles são bons jogadores. É uma zaga que casou muito bem no São Paulo. Mas eu, como torcedor, eu acho que os dois não voltaram muito bem dessa parada que teve, não. O Arboleda, por exemplo, naquele jogo do Bragantino, aquele giro que o cara conseguiu dar em cima dele, nossa senhora. Não bate com o Arboleda que a gente comprou, meu. Não bate. O cara, ali, ele foi muito inocente. O cara conseguiu passar por ele tranquilo, girou, saiu, deixou ele falando sozinho. O Bruno Alves e o Arboleda, não sei se eles estão muito expostos nesse momento. Tem um avião passando aí.
Avião aqui. É, não sei se os dois ficaram muito expostos nesse esquema aí que o Diniz está tentando montar e eles não conseguem segurar o contra-ataque do adversário, ou se é individual. O Arboleda tem alguns lances individuais dele que você percebe que foi falha. Ontem, por O... exemplo, fomos salvos pelo VAR, se você for parar para pensar. Porque Foi, a zaga... graças ao VAR. O Arboleda é meio 13 das ideias também, fora de campo, né? O Arboleda é aquele cara assim, sabe aquele amigo seu? Ele é muito brother seu, mas ele faz as besteiras e sobra para você? O Arboleda é assim. Alguém tem que pegar, trancar aquele cara no CT, meu. Não deixar ele fazer aposta com ninguém. Não deixar ele fazer. Aquele cara alguém tinha que trancar ele na concentração e não soltar mais, cara. Ô, Nervo, mas você falou do Arboleda e do Bruno Alves que não voltaram bem. O Hernani até pediu já para sair, né? Falando que o desempenho dele no time é muito abaixo do que ele esperava, né? Que ele imaginava um São Paulo mais forte com ele. E o Tietê é um cara que tá tendo aquela oportunidade, está se movimentando até que interessante, mas não está entregando aquilo que entregou no Palmeiras. O Igor Gomes é outro cara, né? Que na quinta-feira deixou a desejar do time. Sem contar o Vitor Bueno, né? Que aquecendo se machucou. Que fase do São Paulo, hein? Que fase. Complicado. O Hernanes, a gente tem... Na verdade, o Hernanes ele está em duas realidades diferentes do São Paulo, para você ter ideia. O São Paulo conseguiu isso. O São Paulo tem um lado que quer que o Hernanes fique e tem um lado quase unânime da parte financeira que quer que ele vá embora. Porque o Hernanes, atualmente, ele tem um dos salários mais altos do São Paulo. Uma dos salários picanha por mais mês, altos. né? Então. E com a saída do Hernanes, com a saída dele, você já enxuga boa parte. Sobra o Daniel. Sobra o Daniel. Aí o São Paulo consegue ter mais folga para tentar bancar o salário do Daniel e para colocar as contas em dia. A gente, por outro lado, a gente perde, porque o Hernanes é um meia muito técnico, é um cara que merecia ainda ter chance no elenco. É complicado falar assim, né, a questão de ter chance. É que nem eu conversei com você ontem, eu acho que o departamento médico de São Paulo falha muito. Se você for pegar os 4 times grandes do estado de São Paulo, o time que mais tem jogadores lesionados somos nós. São Paulo é o time hoje em dia que mais tem problema com jogador lesionado. Então eu diria. pergunto, será que é... Eu me pergunto, na verdade, será que é a questão da contratação ou se é o departamento médico que é falho, né? O Hernanes, para ele, no lado pessoal, a saída é ótima. É ótima porque ele pode ir para se ele tiver uma proposta boa da Itália, ele vai para um time que vai garantir o salário que ele pedir, sem ter nenhum tipo de atraso. E outra, o próprio Hernanes já deixou claro que tem negócios lá, né? Mas ele foi bastante decente, né? Ele foi bastante decente com o clube entender que não tá rendendo aquilo que ele ganha. Eu acho que isso demonstra também o caráter de jogador, porque tem muito jogador aí que recebe velho e não tá nem aí. Vamos ver o Palmeiras aí, por exemplo, com o Ramires. Mano, todo mundo tá vendo que o Ramires não tá rendendo nada daquilo que deveria render por causa do salário. Mas pergunta se o cara vai largar o osso. Na minha opinião, por exemplo, no caso do Palmeiras, o Ramires só não sai por causa do salário, que algum dirigente fica, ó, bota o cara aí porque o cara tem que jogar. Pra ver se O vende. Lucas Lima também, que é outro morto, ao contrário do Hernanes, por exemplo, o cara sabe que não tá bem. Há muito tempo. Não, que nem aqui no caso do São Paulo, não vou nem falar do Tietchan. Eu cansei, cara. Toda vez que eu vou falar do Tietchan, eu acabo cornetando o cara. Não quero ter problema com ele depois. Eu acabo cornetando ele. Tipo assim, o Tietchan não é um jogador ruim, mas até agora ele não entregou o que entregava no Palmeiras. No Palmeiras ele era um cara, tipo, muito eficiente, referência na escalação. Raramente você viu o técnico querer mudar ele. E no São Paulo é diferente. O Tietchan parece que ele entra para a mesma equação que todo mundo entra. Passa para o lado, ou para trás, Então, de opção, e no passa em Palmeiras, branco. no Palmeiras, no fim, quando ele tava para ser vendido, ele teve mais ou menos o mesmo comportamento. Será que é
jogador de um ano e meio só e depois não é mais isso, é o que acontece com muitos também, que o cara tem um pico, só que o pico não se aguenta, às vezes, personalidade do cara. Não sei se é extracampo. A gente tem várias coisas que faz o cara não render depois. O cara deslumbrar, por exemplo, tem muita gente que acontece isso. Sente o peso da camisa, apesar que ele não sentiu o peso da camisa do Palmeiras, né? Também tava querendo, como eu até brinco, tava beliscando azulejo molhado no Palmeiras. Ele saiu do Audax e foi pro Palmeiras para comer umas picanhas bonitas lá. E aí depois foi vendido e voltou por cima da da carne seca, né? O Marquinho, o Fernando Diniz ontem tirou só dois jogadores, né? O Paulinho Boia, que cansou, entrou o Gabriel Sara e tirou o Liseiro e colocou o Luan. Parece que o time do Fernando é bem semelhante ao time do Corinthians, né? Você tira 6 por meia dúzia e a movimentação do time do São Paulo não altera muito o placar, né? Eu acho o seguinte, acho que o Fernando Diniz tem, por exemplo, até no Fluminense, vamos fazer o comparativo dos dois trabalhos. É a mesma coisa, é um time que toma uns gols bobo atrás, perde muito gol e ele também não acerta tanto nas alterações. E eu vejo mais também, acho que o mais difícil para ele também é o Daniel Alves. O Daniel Alves quer mandar no time, cara. Não tem diretoria, porque se tivesse diretoria falando o que ele disse, o cara tava fudido. Só que aí o que acontece? O cara fala, todo mundo ficar quieto. É falta de comando isso aí. Porque se tivesse comando, o cara nunca ia falar isso, velho. Eu acho. Fica até difícil pro técnico, porque se o Daniel fizer mal no jogo e tiro, o cara sai de cara feia aí. O cara é um líder dele, que o cara derruba o técnico. Tipo, é meio que sem chutar gelo, velho. Mas na montagem desse time aí do São Paulo, você não acha que falta um centroavante? Porque o Pablo parece que não é o 9 que o time procura. Eu acho que, por exemplo, eu odeio o Pato, tá ligado? Eu tenho motivos pra isso. Mas eu jogaria com o Pato e o Pablo no ataque, porque às vezes pode deixar o Pato um pouco mais parado para chamar a marcação, o Pablo tem mais espaço para chegar no gol. Mesma coisa com o Pato, enfim, o Pablo chama na marcação. O que eu vejo uma jogada de São Paulo, ontem aconteceu também, eu tava prestando atenção, que tem uma jogada do Fernando Diniz, que é aquele corte da zaga do goleiro pra frente, e aparece alguém para ajeitar para o Pablo descer o chute, que o Pablo chuta bem de longe. Talvez com o Pato isso pudesse acontecer mais que os dois intercalando. Porque, por exemplo, já que o Tietchan não está numa boa fase, você tira ele do meio campo, você bota o Daniel Alves lá para fazer essa função mais ou menos, você ganha mais um cara na frente. Só que, às vezes, parece que o Fernando Diniz está meio que refém de alguns jogadores. Eu tenho mais ou menos essa impressão. Parece que ele tem uma base já montada por conta do Daniel, né? O Nervo, me diz uma coisa. O time do São Paulo ia fazer, eu acho que uma burrada, né? Trocar o Everton pelo Luciano. Você acha que o São Paulo tá precisando daquele centroavante estilo Luciano, o cara que do último passe pro gol? Eu apostaria na recuperação do Everton. Eu apostaria mais na recuperação do Everton. O Luciano, eu até conversei com alguns gremistas esses dias aí. Por favor, não me entendam mal. É assim, o Luciano não é um cara ruim. Mas não é bom. É o seguinte. Mas não é bom também. Promessa é promessa. Não quer dizer que o cara vai entrar e vai jogar, vai fazer tudo. Por exemplo, se o São Paulo quiser alegar que quer trocar o Everton pelas lesões, você concorda comigo que pode acontecer a mesma coisa com o Luciano? A gente pode trocar um por outro, o Luciano vem para o São Paulo, joga umas 3 partidas e se machuca. Pode acontecer a mesma coisa. E o Everton pode voar lá no Grêmio. Exatamente, o Everton pode se recuperar rápido e voar no Grêmio. O Everton é um jogador bom, tem qualidade, no Flamengo vinha tendo bom desempenho, sofreu com as lesões no São Paulo, mais uma vez eu pontuo negativamente o departamento médico, e a gente deveria investir nele, porque o Everton, quando veio para o São Paulo estava tendo muita dificuldade de colocar, ele veio em 2018, né? O São Paulo estava tendo muita dificuldade com o ataque, porque o São Paulo não tinha um centroavante em 2018. O São Paulo chegou a improvisar o Diego Souza, que era meio, como centroavante,
E o Nenê como meia, né, como meia, às vezes como meia armador ou como meia auxiliando no ataque, e os dois não conversavam. O time de São Paulo estava previsível. Aí chega o Everton, o que acontece? O Everton consegue fazer o São Paulo ter um ataque com um elemento surpresa. Porque a partir do momento que o Everton, com a velocidade dele, com a técnica dele, consegue furar a zaga, e ele cruza para o meio, por exemplo, ou ele corta para o meio, qualquer jogador de São Paulo podia finalizar. Por isso, o São Paulo conseguiu ocupar bom tempo a liderança no campeonato de 2018. A partir do momento que ele se machuca, o time volta a ficar previsível, os jogadores começam a desentender e o desempenho caiu. Então, eu prefiro apostar numa recuperação dele. O Marquinho, Oi. você acha que Thiago Volpe, Juan Fran na direita, Reinaldo na esquerda, Bruno Alves pro primeiro zagueiro, Arboleda quarto zagueiro, Tietê, Igor Gomes, Daniel Alves, Liseiro, Pablo e Paulinho Boia é o time que o São Paulo vai para a Libertadores? Pode até ir, mas o time é muito lerdo. E outra, E você, Nervo? O Juan Fran é o mesmo jogador do Atlético Madrid já no fim de carreira. Eu já não apostaria mais nesse cara. Gosto do Igor Vinícius, ele tem problemas defensivos, mas é muito melhor você pegar um jogador que tem habilidade de ensinar a marcar do que você pegar um jogador ruim e ensinar a atacar. Isso aí vai muito do mérito do técnico. O São Paulo tem que dar uma reformulada realmente no time para ter velocidade igual o Everton. Se o Everton tivesse farm, seria titular fácil do time. Sim. O Everton, Ele o Everton é o cara que falta pro Corinthians, é o cara de velocidade, é o cara que pensa, né, também. né, o Eu jogador. acho... Oi, perdão. Não, pode. Não, eu acho o seguinte, o São Paulo tá complicado de escalar para uma Libertadores e no momento atual tá difícil até imaginar uma Libertadores, porque o nosso adversário na chave, né, o próximo adversário, o mais temido de todos nós é o River Plate. O River Plate, ele é o time mais técnico, um dos mais técnicos de todo o torneio, na minha opinião. É um dos melhores, é um time para brigar para ir para a final. Tem sido nesses últimos anos, eu acho que nessa temporada não vai ser diferente. Porém, tem que ver como o River vai voltar, né? E no caso do São Paulo, se eu fosse, por exemplo, hoje escalar um time para enfrentar o River, que é o nosso próximo, a Libertadores, eu talvez entraria com o Igor Vinícius primeiro, depois colocando o Juanfran. Eu não entraria com o Juanfran como titular. O Paulinho, eu manteria o Paulinho no ataque. O Everton, ele conseguindo se manter, não tendo mais nenhuma outra lesão e mantendo o desempenho que ele estava tendo antes, até mesmo jogando o que ele jogou ali na partida do Guarani, é um cara que compensa ter como titular, mas ainda assim é uma caixa de surpresa. Todos esses jogadores aí que eu tô falando, eu acho que são jogadores que aguentariam aquele abafa que o River Plate dá, né? Porque o River Plate, ele tem isso, ele toca a bola. Aí o River Plate consegue subir em velocidade pelas pontas. E quando o adversário tenta rebater, o River dá o abafa. É bem time argentino mesmo, né? Os caras marcam em cima, né? Começam a subir. Então, esses jogadores que são mais novos, eu acho que eles aguentariam o River pelo menos no primeiro tempo. Mas ainda é uma incógnita. O time do Palmeiras jogou contra o Fluminense e parece que tava de ressaca ainda, né, do Campeonato Paulista, né? Olha, pra ser bem sincero, eu comecei e acabou o jogo do Corinthians, eu peguei pra ver o primeiro tempo. Eu fui ver o jogo do Flamengo, que não deu, mano. 2 times mortos em campo. Eu acho que o Luxemburgo não conseguiu tirar o máximo do Palmeiras. E usando como exemplo o jogo do Atlético Mineiro mesmo em Corinthians. O Atlético Mineiro finalizou 25 vezes contra o Corinthians. O Palmeiras finalizou 5. Então a gente vê também que o Palmeiras não está num nível de trabalho bom, apesar de ter sido campeão. E se fosse Corinthians também acho que seria a mesma coisa. Talvez o Luxemburgo esteja assistindo demais com o Ramires. Eu acho que é um cara que a gente já vê que o cara não tem mais preparo para jogar futebol. Me desculpa, mas em alto nível não dá. Nessa rodada contra o Fluminense, o Luxemburgo acabou poupando alguns jogadores. A escalação foi Jailson, Marcos Rocha e Matias Vinha.
Aí miolo de zaga era Luan e Vitor Hugo, pela primeira vez jogando juntos no ano. Bruno Henrique, Gabriel Menino, Rafael Veiga e Zé Rafael. E lá na frente, Rony e Luiz Adriano. O Ramírez entrou no segundo tempo. Mesmo assim, né, é pouco, né? Principalmente que o time do Palmeiras está com o Bruno Henrique, que era um dos artilheiros do ano passado. O Gabriel Menino, que dava movimentação no Campeonato Paulista. O Rafael Veiga, que parece que está se achando. E o Zé Rafael, que jogou a final. E o Rony, para dar a movimentação que você falou no time do Palmeiras. E o Luiz Adriano, que é o cara do último passe, né, para o gol. Mas o time não tá engrenando. Mesmo se fosse Corinthians campeão, por exemplo, o Corinthians também não tá engrenando. Tá montando o time ainda. Concordo. Eu vejo o Luxemburgo ainda com um time que não tá engrenando. Não é um time que tá empolgando. Eu acho que desse jeito o Palmeiras não briga por título, não. Eu acho que entre Grêmio, talvez o Flamengo melhorando aí também, que já estão cornetando o gringo que chegou aí. Um time que eu gostei de ver foi o Inter. Sim. O Inter é um time que, tem o meio-campo com o Lindoso, com o Patrick e com o Edenilson. Esses três caras, sim, são. Esses três caras assim de meio-campo, esses três volantes dão muita movimentação pro time. Eu gostei muito, mas o Santos eu achei uma decepção também essa rodada, a gente vai falar depois. Isso. Mas Jesus, o Cuca só fez cagada. Mas voltando ao Palmeiras, eu acho que assim, os jogadores estão sem vontade também, precisa de um chacoalhão nos caras, velho. É isso que o Lucha tá tentando, né? O Nervo, me diz uma coisa. Aparentemente, o time do Corinthians tá faltando um cara para montar o meio-campo ali, né? O meio-campo do Corinthians está meio com problema. A gente passou pelo time do São Paulo e também tá com problema o meio-campo, né? E o time do Palmeiras tem meio-campista a rodo lá, né? Dar, vender, doar, emprestar. Só que não emplaca, né? Quem tá emplacando é os meninos que subiram, né? O que tá acontecendo com esses caras? O que está acontecendo? Eu acho que boa parte é tudo dormir. Tiriça. Acho que é tudo tiriça, que nem o Marco fala. Eu acho que briga na barriga. Assim. Acho que é complicado porque depende muito da forma como o técnico ele trabalha o individual, entendeu? Sim. E depende também se você tem jogadores para fazer o que você precisa, né? Eu até conversei com você off esses dias, né? Eu acho que hoje em dia parece que os jogadores não se tocam de algumas coisas, né? É toda a questão dos caras conversarem. Ah, mas eu queria jogar mais para frente. Aí o técnico chegar e falar, olha, vamos ser francos, você não pode jogar mais para frente, você perde muito gol. Meu, você é rapaz, você joga mais para cá, melhor você jogar mais para trás, melhor você jogar mais pelas laterais. Eu acho que os jogadores hoje em dia, eles acabam tentando obedecer muito a parte tática. Aliás, isso aí é uma crítica para o futebol no geral, não só para os times da capital aí que estão com problema no meio campo aí, mas o futebol brasileiro ficou meio assim, né? Antes criticavam que a gente tinha muita técnica e pouca obediência tática. Aí nós partimos para obediência tática e não ficamos nem com um nem com o outro. Caímos no limbo. Meio perdido, né? Mas eu vejo também o seguinte, é jogador sem personalidade hoje em dia, velho. Porque se você tá em campo, por exemplo, técnico tem uma forma de jogar. Tá vendo que está difícil pra um volante subir? Sobe o outro e fica um. Os caras não se comunicam mais campo. Pra tudo botar na bunda do técnico depois. Pra mim, o Luxemburgo tá pondo Patrick de Paula, Gabriel Menino, esses caras tudo pra jogar. Pros velhos se tocar. Filho, vamos jogar aí, caralho. Vamos correr, porque senão o bicho vai pegar. Eu acho que o Luxemburgo chegou foi pra fazer uma limpa, velho. A gente vai pegar o caso do Palmeiras, por exemplo. Os 3 volantes que o Lucha coloca, eu acho que deu uma segurada boa. Só que, assim, o Palmeiras, eu percebo o seguinte, o Palmeiras não tem um meio campo ruim. Mas nos programas anteriores eu vinha criticando muito o ataque, por exemplo. Até comentei aí com vocês aí naquele programa que na primeira partida da final do Paulista, o Cássio praticamente não trabalhou. Uma final que foi no Allianz Parque no último sábado, e com o jogo foi na quarta-feira, né? Contra o Fluminense. Isso. Eu tenho a impressão seguinte: o Palmeiras tem ataque.
que nem o Luiz Adriano é um bom jogador. É um bom atacante, uma vez que ele é acionado, né? Então, O que tá tendo dificuldade é a bola chegar até ele, né? exatamente. Eu acho que a questão dos meias hoje em dia é tentar fazer a bola chegar no ataque ou ele saber resolver. Porque pelo menos o Luiz Adriano já deixou claro o recado. Assim como no São Paulo, por exemplo, o Pablo já deixou meio claro isso também. Ele não é nenhum super jogador, mas quando ele é acionado, a coisa vai. Encaixa. Ô Marquinho, o Gustavo Scarpa, 9 jogos, 1 gol. Um gol só e nenhuma assistência. Lucas Lima tem 16 jogos, 2 gols e 1 assistência. O Zé Rafael tem 2 gols e 3 assistências em 12 jogos. E o Rafael Veiga tem um gol em 16 partidas também e nenhuma assistência. Time do meio campo, você vê que tem bastante jogador, mas ninguém parece que está afim de jogar, né? E essa volta do futebol com a pandemia, a gente vê que, por exemplo, o William, que voava no ano passado e no começo desse ano, também desapareceu, né? Eu acho o seguinte, quanto ao Gustavo Scarpa, por exemplo, o Rafael Veiga, eu acho que já deu, cara. Na hora de chegar nos caras, vai procurar uma troca, vai procurar um empréstimo. Empréstimo é para um clube da Europa mesmo, cara. Porque às vezes vai que o cara destaca lá, mas não adianta, cara. Você vê que não vai render e outra. O Scarpa é uma decepção, pô. Porque o que esse cara jogava aí no Fluminense era pro cara tá até na seleção, porque jogava pra E cacete. a briga que foi para trazer ele. Até o Corinthians queria contratar também na época. Não sei o que acontece, é extra-campo também, mas, meu, não dá. Chega uma hora que. É igual você tá na sua empresa lá, o cara tá trabalhando, você vê uma hora que não vai. O cara tá até se esforçando, mas não adianta, não dá. Troca de ares, o Zé Rafael, você vê que até acho que tem jeito que se o meio-campo começar a funcionar, ele funciona também. Porque os números não são ruins. Sim. Mas o Scarpa, pra mim, já deu a hora. O Rafael Veiga também demonstrou que é jogador que, por exemplo, no Atlético Paranaense, quem jogava era brincadeira. Ele e o Pablo revezavam muito ali na frente. Quando um abria, o outro pegava e aproveitava o espaço. Também não render não adianta, pô. Tem hora que você tem que dar o braço a torcer e falar, meu, não dá, vamos fazer algum jeito aí, vamos negociar, porque Para não ver adianta. se respira outras áreas, para ver se Sim. dá certo, né? Ô Nervo, me diz uma coisa. O time do Santos, ele é uma decepção ou ele foi uma decepção nessa rodada? O time do Santos, ele foi assim, na verdade, para mim, o time do Santos é uma decepção. Vou ser sincero. A gente sabe que o Santos tem muitos problemas extra-campo, teve os jogadores que saíram, mas render do jeito que está rendendo, para mim, o time é uma decepção. O Santos não fez uma boa partida contra o Bragantino, na minha opinião, contra o Red Bull Bragantino. Uhum. E a partida contra o Internacional ontem, com todo respeito, mas ela foi medonha. Ela foi medonha. Primeiro, aquele lance tosco, né? O Lucas Veríssimo ia marcando um golaço contra. Aquele lance foi tosco. A trave foi amiga dele. E para mim, mais tosco do que isso, foi um dos gols do Internacional que saiu. Agora eu não vou lembrar se foi o primeiro ou se foi o segundo, mas aquela Primeiro. roubada de bola do jogador do Internacional em cima do zagueiro do Santos, meu, aquilo para mim não tem perdão. Aquilo do jogador tentar segurar ela até ela sair pela linha de fundo, porque ele não sabe o que fazer com ela, e deixar a bola ficar para o jogador do Internacional. Tempo suficiente de ele conseguir mandar para a área e o Guerreiro fazer o gol. Gente, ali eu dei graças a Deus por esse Meu, Santista. Uma falha bizonha do Felipe Jonathan. o Cuca não treinou o time, né? Não. Detalhe, o Cuca falou que agora entende o Santos. As duas partidas aí, não sei não. Cara, Acho que não entendeu nada, pior não. que esse jogo eu assisti. Comecei primeiro lugar. O Cuca começou com 3 zagueiros. Que era Quem? o Luan Pérez, o Lucas Veríssimo e o que saiu Luiz machucado, Felipe. Luiz Felipe. Aí ele pegou e botou Pará de ponto, o Pará de ala, O Felipe Pará Jonathan na de ala. esquerda e o Felipe Jonathan na direita. Mano, você começar a ver, era um Frankenstein em campo o time, velho. Ninguém entendia nada, velho.
O Inter chegou muito fácil. Primeiro tempo, o Santos deu uma sorte tremenda de sair com os 2-3. O Thiago Galhardo perdeu um gol sem goleiro. Tipo, ele o gol debaixo da trave. Conseguiu tocar pra fora. O Inter, não sei se o Inter jogou bem, o Santos que tá muito mal, porque realmente, pô, se eu fosse santista com esse jogo, eu ficaria com medo, porque a porta da Série B tá batendo aí. O Santos jogou muito mal ontem, muito mal. Ontem, no primeiro tempo, o time do Inter já tinha arrematado 9 bolas, né, na meta defensiva do Vladimir, enquanto o Santos achou um chute do Soteldo, né? Ele já tem o Vladimir no gol, ainda se não tem uma defesa bem treinada, cara. Ainda o time deu uma melhorada quando saiu o Luiz Felipe, quem ele arrumou. Ele botou o Caio Jorge para ficar com 2 atacantes, Marinho e Soteldo abertos, para fazer um 4-4-2 mais ou menos. O time ficou menos pior. Vamos dizer que melhorou, porque seria muito falar isso. Mas o Santos esse ano tá... Não, você começa o jogo contra o Internacional, que é um time extremamente veloz, com o Thiago Galhardo, o Lindoso e o Edenilson, que é extremamente veloz. Patrick Guerreiro. Patrick estava na reserva, né? Mas o Guerreiro era o cara que mete os gols. Com Alisson na defesa, Diego Pituca e Carlos Sanches, é pedir para tomar contra-ataque o jogo inteiro, né? E ainda ele coloca 3 zagueiros, Luan Pérez, Luca Veríssimo e Luiz Felipe, Pará e Felipe Jonathan. Aí é pedir para tomar gol, né? Porque... acho que o Santos errou na contratação do técnico. O Cuca chegou demitido, vamos falar a real, pô. Cuca chegou demitido. Eu também acho. Cara. Mano, ele já não faz um trabalho, eu não sei quanto tempo. Aí o cara chega com um time sem salário em dia. Ainda mais sem fazer trabalho bom. Você vê que o time não tá rendendo. Ele chegou demitido, gente. Vamos falar a real. Vai faltar o quê? 4, 5 rodadas e vai ser demitido. A gente já sabe quanto time do Santos nisso. Ô, Nervo, mas não é difícil montar esse time do Santos aí? Porque não tem reserva, né? Cada último apaga a luz? Infelizmente, e é dificílimo assim. Muita gente fala, mas pode subir uns caras da base, não tem problema, porque aí fica mais molecada. Mas tem um pessoal que tem uma opinião assim, né? Mas para você ter ideia do quanto é complicado, o Santos está nesse estilo de último que sai apaga a luz, e o ponto que o Santos está. O ponto que o Santos chegou, tanto de crise extra-campo como de resultados dentro de campo, se você pega um jogador jovem, inexperiente, que pode estar arrebentando na base, e você coloca ele nesse time titular, você queima ele. O Santos chegou nesse ponto. O Santos, por exemplo, além de não ter opção, o Santos tem possibilidades, né, de colocar outros jogadores em campo, mas a situação está tão feia que se o Santos entrar com jogadores que não têm ritmo de jogo ou que são totalmente novos na equipe, o Santos ainda queima os caras. Chegou a essa situação. Se você montar hoje um time inteiro de base do Santos, o que você acha que acontece? O nível desse campeonato aí vai ser goleada atrás de goleada, porque tem a questão emocional, a questão de entrosamento, tem tudo isso. E outra, quando a gente fala de puxar jogador de qualquer, seja de base, ou seja de um clube menor, você sabe que um raio nem sempre cai no mesmo lugar, né? Então, às vezes, você está só com um jogador que é apenas uma promessa, mas não é exatamente um cara que é habilidoso e que vai resolver os problemas da equipe. Em outra, o Cuca é um cara que traz muito mais problema que solução para um vestiário. Nesse momento, o Santos não precisa de problema no vestiário, não. Santos, o Caio Jorge, o Ivonei, tem um outro ponta lá também que é muito bom, que tá subindo da base, mas com um cara problemático desse, você acha que o cara vai subir com paz ou o cara vai entrar com medo para jogar? Ainda com o salário atrasado, com o elenco todo quebrado. Mano, você traz o Cuca é pra quebrar mais ainda, velho. Não é um cara que vai unir ninguém. E o Cuca, eu tenho uma opinião particular sobre ele. A gente já teve o Cuca 2 vezes no São Paulo, né? E o Cuca
teve muitos anos fama de azarão. Ah, não, o Cuca monta timaço, mas não ganha nada. Ah, o Cuca não ganha nada. Aí ganhou, né, o Brasileirão com o Palmeiras, teve a Libertadores com o Atlético. O Cuca eu tenho uma opinião muito forte em relação a ele, meu. Eu acho que, assim, ele não é um técnico ruim. Mas time que o Cuca pega no meio da temporada não vai. Tá ruim. Ou ele pega o time desde o começo, e vai montando, né, em acordo com diretoria, lógico, né? Porque o Cuca ele sempre gosta de montar um time veloz. O Cuca tá longe de ser um técnico retranqueiro, ou não vai. Que nem o São Paulo no ano passado, meu. São Paulo teve a melhor das intenções, ele é um bom técnico, o cara tem o cara assim, todas as vezes que ele veio para São Paulo, não fez um trabalho ruim, entendeu? Mas do jeito que a gente entrou no ano passado, por exemplo, compensava ter continuado mais com o Mancini. Essa que é a verdade. Não que ele é ruim, mas ele pegando o time já pronto para tentar colocar o estilo dele, não bate, tanto que ele saiu. São Paulo nem dispensou ele mesmo saiu. Ah, mas é Mas, porque ele já tava ruim, né, do coração, né? mas a pergunta que fica, os caras vão deixar o Cuca aí? Pô, mas, ó, o time do Santos tem bastante complicação, né? Primeiro que a parte financeira do time tá de mal a pior, devendo para todo mundo, não pagando salário, enfim. Segundo que os jogadores não estão recebendo e estão saindo na justiça, né? Se a gente for parar para montar o time do Santos, a gente não tem tanta dificuldade como a gente tem no time do São Paulo, do time do Corinthians e do time do Palmeiras. Vladimir no gol. Dá para você escolher Luiz Felipe, Lucas Veríssimo e Luan Pérez. Não que sejam craques, mas dá para você escolher São dois ótimos jogadores zagueiros. aí. São bons zagueiros. O Lucas Veríssimo eu acho que é um dos melhores zagueiros dos quatro grandes de São Paulo. Aí tem aquela caída, né, que é Pará e Felipe Jonathan. Se você coloca Alisson, Diego Pituco e Carlos Sanches, já dá uma boa O meio-campo é movimentação. bom. O Sanches é destaque. Soteldo na direita, Marinho na esquerda, ou vice-versa, né? Marinho na direita e Soteldo na esquerda. E se você coloca um Raniel no centroavante para você segurar o zagueiro, é um bom time, não é não? É um time competitivo. Dá para brigar aí pelo um G5 aí, não dá não? O ano passado City. o Soteldo foi o craque do time junto com o Marinho, né? E se tivesse pagando o salário em dias, tivesse tudo certo com os jogadores, o treinador tivesse paz para trabalhar, acho que é um time. Felipe Jonathan eu acho bom, tem que dar mais oportunidade pro cara, porque é um cara jovem. Agora, Pará, filho, pelo amor de Deus. Aí mata. E o Vladimir no gol também, né? O Vladimir não é mau goleiro, né? Só que eu acho que o Vladimir é aquele chama-gol, né? Até o Ferds tinha comentado esses tempos aí que o Vladimir não é mau goleiro, só que é aquele famoso, igual o Luan do Palmeiras, o zagueiro, que tá na hora errada, no momento errado. O Vladimir é azarado. Meu. Ele nunca tem oportunidade. Quando ele tem, ele deixa a bola entrar. Então, Quando ele tem oportunidade de time titular, ele falha. Tem vários goleiros que são assim, né? O São Paulo passou por bastante dificuldade para achar um substituto do Rogério com vários goleiros chama-gol, né? Era o Denis, depois veio o Jean, depois veio o Sidão. E são goleiros que não são maus goleiros, né? Não são maus goleiros, né? É que a fase não ajuda, né? E parece que é aquele chama-gol mesmo, né? O São Paulo, por exemplo, o São Paulo, assim, todo clube tem um jogador que queima, né? E você pegar os jogadores que queimam desses clubes, você pode ver que a maioria é goleiro, né? Goleiro é que nem tem aquele ditado popular, goleiro mais aparece quando erra, né? O São Paulo, por exemplo, em 2005, que São Paulo foi campeão mundial, vocês vão lembrar que no banco a gente tinha o Flávio, né? Sim. Um dos goleiros reservas de São Paulo era o Flávio. São Paulo queimou o cara.
O Rogério estava poupado para jogar a Libertadores. O goleiro reserva se machucou, sobrou para o Flávio. Flávio foi escalado como titular às pressas para jogar contra quem? Contra o Santos, na Vila Belmiro. Que na época tinha um puta time competitivo. Resultado, a gente tomou 4-0. 4 falhas do Flávio. Acabou a oportunidade do Flávio em São Paulo. E nunca mais viu o Flávio, né? Nunca mais, ele sumiu. O Júlio César que tá no Bragantino é assim também, tem o bracinho O curto. Júlio César chama gol. Nossa, esse aí teve jogo contra a Ponte Preta no Pacaembu que eu saí revoltado, velho. Tipo, o Corinthians tomou 2 gols com 2 falhas dele, tá 2-1. 45 do segundo tempo e vai cobrar um tiro de meta correndo. Ele desce a bica, a bola bate nas costas do Ralf e a Ponte Preta faz o gol. 3-1. E o Corinthians fez um gol. Foi caralho, filho da puta. Não, mas se eu não me engano, foi nesse jogo aí que no próximo jogo o Cássio entrou o Cássio. Isso mesmo. O Cássio vira o que é hoje. Ô Marquinho, me diz uma coisa, o que você tá esperando pro Corinthians na próxima rodada, final de semana? Se não perder do Grêmio, tá bom. Já dá pra não perder de pouco ou não perder? Não perder. Se não perder, já tá ótimo. Graças a Deus, o Grêmio tá perdendo todo mundo vendido. Na verdade, saiu só o Everton agora, né? Graças a Deus. Imagina Everton em cima do Michel Macedo. Mas tem o PP. O PP tá voando é bom jogador, aí. Mas... Não. Não, São Jorge não vai fazer isso com a gente amanhã. Você acha que o time do Corinthians tem que vir montado? Porque o time do Corinthians perdeu o Gil, né? O Gil parece que está com sintomas da Covid e aí vai ficar fora por um tempo aí. O Sid Clay assumiu a vaga do Carlos, porque o Carlos já foi vendido. E aí não tem muito o que fugir, né? Gabriel, Ederson, Ramiro, o Arauz vai entrar no lugar do... Então, o Arauz ele sai para a entrada do Luan, Matheus Vital e o Jô. O Cantilho, acho que você acha que não vem agora, né? Eu acho que não começa jogando, não. Mas a gente tem que torcer pela lei do ex, tá ligado? A gente tem 2 jogadores do Grêmio lá que pode fazer um estraguinho, quem sabe, né? Quem sabe, né? Opa. Será? Será que eles entram lá na arena do Grêmio e acham que estão jogando pelo Grêmio e jogam bola? Bom, de repente, né? O Michel ainda vai ser titular, né? O Fagner não volta. Não. Infelizmente, não. Ô, Nervo, o time de São Paulo não muda, né? O time de São Paulo é o mesmo para o final de semana, né? Eu acho que só vai sair o Paulinho Boia, né? Para voltar o Pato. O São Paulo, até agora, pelo que o Diniz colocou, vai manter o mesmo time. Sinceramente, na minha opinião, como apresentador aqui, eu vou ser bem sincero. Eu montaria o time com Thiago Volpe, falava, o Daniel, se vira, você vai jogar na minha lateral direita, você vai ser o meu lateral direito. Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo, colocava Luan, Hernanes como segundo volante, Igor Gomes e Everton de um lado, Pato do outro e Pablo como centroavante. Você acha que é um bom time? É um baita time. Tem que ver se o Daniel Alves vai concordar jogar na direita, né? Você acha que o Hernanes rendia, jogava como segundo volante? Sim, o Hernanes, na verdade, é um jogador muito versátil. Tem que ver se ele vai estar em boa forma física para a partida, né? Não vai ter algum problema antes, né? E o Everton, eu digo a mesma coisa. Se ele estiver em ótima forma física, ele rende bem. Os jogadores que rendem super bem. É que eu acho que hoje em dia no São Paulo tem muita briga por posição, né? Muito jogador que não quer jogar numa determinada posição. O técnico, às vezes, também tenta fazer experimento, né? Eu brinco aqui que o Fernando Diniz é meio cientista louco, né? Professor Pardal. E o São Paulo, a próxima rodada para o São Paulo, por exemplo, ela é perigosa. Porque a gente tem um histórico muito complicado com o Vasco. O Vasco, para a gente, é um time que a gente sempre acha que não joga. Toda vez que o São Paulo enfrenta o Vasco, a gente pensa, o Vasco, tá ok, o Vasco não joga.
E a gente sempre é surpreendido. Tem que tomar cuidado só Paulo com o Vasco Felipe Rio. Bastos. Mas Tomar time do cuidado com o Vasco, Felipe Bastos. mas time do Vasco, se você for ver, não é um time tão fraco. Tem o Pikachu, Não é. tem O aquele Cano. Herman Cano, o Thales Magno. E Se o você for Felipe ver, não é. Bastos. Aquele Na bola Andrei também, parada. segundo volante, que é bom. Isso. Não é um time fraco esse do Vasco esse ano. Acho que esse ano não vai ser o saco de pancada, não. Eu acho que esse ano vai ser só o Flamengo, saco de pancada. Ô Marquinho, o time do Palmeiras eu acho que volta à escalação que era, né? Vai vir Jailson, Marcos Rocha, provavelmente vai vir Vitor Hugo e Gustavo Gomes, Matias Vinhas, Patrick de Paula, Gabriel Menino, Rafael Veiga, Zé Rafael e Luiz Adriano e Rony. É um bom time, né? É bom time, né? Vamos ver se os caras vão estar acordados em campo, se vai estar no soninho. Porque ultimamente os caras estão num sono desgraçado, né, velho? É contra quem? Inter. Vai dar ruim, hein? Inter. Acho Se que eu não vai me dar engano, é ruim. Inter. Vocês que estão no computador aí, confirma para mim aí. Quase certeza que é o Inter. O Nervo, o Rony ele entra no time do Palmeiras como titular, muito por conta do mérito dele ou porque o William tá abaixo do que esperado? O William fez uma temporada muito boa em 2019, né? Palmeiras e Goiás. Ah, Goiás. Goiás. Perdão. Falei Inter porque eu tava com o Inter na cabeça. Corinthians e Grêmio, Curitiba e Flamengo, Palmeiras e Goiás, Atlético Mineiro e Ceará, Bahia e Bragantino, Vasco e São Paulo, Fluminense e Inter, Atlético Goianiense e Sport, Fortaleza e Botafogo e Santos. O Santos vai tomar um pau do Atlético Paranaense. E vai vir com o time titular, o Santos, hein? O Atlético Paraná. Continua, Nervo, pode continuar. O William fez uma boa temporada no passado. Foi várias vezes questionado porque ele não era titular, né? Por que não mantém o William como titular? Por que não deixa ele como fixo titular? E esse ano aqui o William tá devendo. Porque o Rony, ele não é um jogador ruim, mas comparado com o William e comparado com o próprio Dudu que saiu, ele é bem menos técnico. O Rony é mais vontade do que habilidade em campo. É o famoso corre ou pensa, né? Ô, Nervo, o time do Santos enfrenta o Atlético do Paraná, né? Como o Marquinho antecipou já pra gente. Eu acredito que o Luiz Felipe, como está se machucado, eu acho que ele não se recupera até o jogo do final de semana. Então, acho que o Cuca vai emendar 4-4-2. Vai ter dificuldade com o time do Dorival? Vai porque o Atlético Paranaense é um time muito rápido também, né? Se o Santos não se cuidar, pode acontecer Pior. tragédia maior do que aconteceu, por exemplo. Sim, contra o Internacional, se a gente for parar para pensar, até que 2-0 estava dentro do pacote, mas se o Santos não se cuidar, pode levar uma sacola do Atlético, sim, porque o Atlético é um time muito veloz, principalmente nas pontas. E alguns jogadores, lembrando que tem a lei do ex, né? O Wellington, que no São Paulo vivia não rendendo, e no Atlético ele despertou. O Wellington também é um fator de perigo no Atlético Paranaense. Então, eu acho bom ele montar um time com a zaga bem esperta. O Wellington, o Cittadini, Nicão, meio campo do Atlético tá jogando bem, pô. Tá. Meio Eu campo acho do que Atlético é excelente. tem o Rosseto ainda, né? O Marquinho, você acha que, mudando totalmente da água pro vinho, você acha que que foi mais vergonha essa semana? O Atlético de Madrid perder pro RB Leipzig ou o Barcelona de hoje? O Barcelona, né? Que mico, bicho. O Barcelona entrou com o espírito do Santos contra o Corinthians, velho. Quando tomou de 7, mano. Vai parecer o Corinthians, velho. Agora falando sério, puta merda, velho. Se eu fosse torcedor do Barcelona, eu ia esperar no aeroporto pra soltar rojão nos caras, velho. Pra ver se os caras acordavam. Que vergonha, mano. E outra, o técnico do Barcelona já entrou demitido. Por que já não demitiu o cara antes então, pô?
Para ver se entrega até o final da Champions. Mano, uma vergonha, me desculpa. É uma vergonha que não vai ser esquecida tão cedo, velho. É a maior goleada da Champions League do Barcelona. A pior goleada de todos os tempos do time do Barcelona, né? Sim. É vergonhoso. Brincando agora. PSG jogou pra caramba contra o Atalanta, né? Mas sofreu até os últimos minutos, né? Os últimos 5 minutos que conseguiu a virada. É time suficiente para passar do time alemão, do RB Leipzig? Eu ainda acho que é. Eu acho que é porque o PSG, o PSG vem sendo questionado há muitos anos, né? Mas o PSG, se você for comparar com o Leipzig e com o próprio Atalanta que o PSG eliminou, no mano a mano é um time mais técnico. É um time mais técnico. É claro que o Atalanta, por exemplo, esse ano foi uma grata surpresa, né? Foi uma grata surpresa. Tem os jogadores diferenciados, como o próprio Pasalic, que fez o gol. O RB Leipzig, por exemplo, a gente tem acompanhado a evolução do time. É um time que tem o quê? Quantos anos tem o Leipzig? Tem 11 anos. 11 anos, exatamente. Com a idade que o Leipzig tem, já está disputando uma semifinal de Champions League. Um time que tem uma baita evolução. Melhorou muito nos últimos anos, mas o PSG ainda é mais time. Ainda é mais time. As diferenças são gritantes, na verdade. Que nem eu estava vendo alguns dados simples, que não tem nada a ver com o campo, né? Uhum. Teriam mais a ver se o PSG tivesse perdido. Por exemplo, o Atalanta, o elenco todo, acho que o elenco todo, ou parte do elenco principal do Atalanta, estava somando 37 milhões de euros. 37 milhões de euros é o salário do Neymar. Ou seja, de um elenco todo, o Neymar ganha por 11. O PSG tem uma pressão muito grande para mostrar resultado em campo, né? Pelo time que tem que mostrar resultado em campo. Então, sim, eu acho que no mano a mano entre os dois, na teoria a gente passa o PSG. Mas o que vai mandar são os 90 minutos, né? Mano a mano. Marquinho, o Nervo tocou num ponto interessante. Eu nunca concordei com esse fator do dinheiro ser vinculado ao time, né? Porque você sempre é julgado pelo valor, pelo talento que colocam no seu futebol. Por exemplo, o Neymar pagaram 222 milhões de euros para tirar do Barcelona. E a gente sabe que, tecnicamente, ele não custa tudo isso, né? Sabe que ele é muito bom jogador. Para mim, esse ano ele leva a bola de ouro. Mas ele não custa tudo isso, né? Quem quer comprar, que pague o valor que está lá na multa, né? Então, acho que, por exemplo, que o Nervo toca no assunto, a gente passa bastante dificuldade aqui no Brasil. Times como o Flamengo, quando cai nas oitavas de final em 2018, o Palmeiras, quando cai na semifinal para o Grêmio em 2018, o próprio Corinthians, quando caiu esse ano pelo Guarani. Ele sempre o fator determinante é o salário dos jogadores, mas é o mercado que paga, né? Não é o time, né? Eu acho que é falta de projeto, na minha opinião. Aqui no Brasil, como o clube não tem dono, é clube, o cara quer formar time para ganhar a próxima eleição. O cara não tá pensando no futuro. Você pega a Atalanta, teve um projeto bem definido de usar jogador da base, usar jogadores experientes em cima e vender os jogadores da base conforme eles fossem sendo revelados. Isso deu certo para a Atalanta. Red Bull Leipzig, apesar de ter a Red Bull, o projeto dos caras não é de trazer jogador caro, é desenvolver jogador. Aí vamos dar um exemplo aqui. O Corinthians é eliminado, aí traz o Jô para dar resposta. Paga um puta de um salário pro Jô. Aí toda hora, oportunidade de mercado, igual agora estão falando de trazer o Otero lá do Atlético Mineiro. Mano, o Otero tem espaço para jogar no time? Ele não é um jogador rápido. Meia de ter meia pra caramba, vai trazer o cara pra quê? Pra querer dar resposta pra torcida? Não É o tem novo projeto. Sornosa. Então, exatamente, não tem projeto. Esse é o problema que aqui no Brasil. Aqui não tem projeto nenhum. Que o projeto é a próxima eleição. E lá os clubes têm muito bem definido. Vou dar um exemplo, vai. O Atlético de Madrid para chegar no que chegou hoje. Foram uns 10 anos de trabalho com o time crescendo de forma correta.
E o time do Atlético Madrid passou umas vergonhas também, né? Por causa disso que os caras demitiram todo mundo e quis comprar todo mundo. Tem que ter um Verdade. projeto definido. O Simeone está há 9 anos, né, no time do Atlético, né? Ele pegou o time sendo uma das forças como Valência, Sevilha, e se equiparavam ali, Vídea-Real, e sem grana nenhuma transformou no Atlético de Madrid uma potência, né? Trazendo até, brigando para contratar o João Félix com 120 milhões de euros aí, né? Mas, assim, a gente gosta do futebol, o barato do futebol é a diferença, a gente sempre torce para o time pequeno contra o grande, essas coisas. Mas é de parabenizar o RB Leipzig, né? Mesmo se não chega na final, essas coisas, eu acho que é de se orgulhar, né? Porque, por exemplo, o Chelsea comprou o centroavante deles, né? O Timo Werner, Timo que Werner. é um dos melhores centroavantes alemão que surgiu nos últimos tempos. Para mim, é um dos melhores centroavantes que existe Pra mim é um dos melhores nos do mundo últimos também. tempos. Sim. E o time e o jogador que decretou a vitória contra o Atlético de Madrid tem 18 anos, é formado pelo Red Bull de Nova York, de lá dos Estados Unidos. E aí eles ficam nessa brincadeira, né, de transitar na Suíça, na Alemanha, Sim. aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. E aí quando o jogador vai evoluir, vai para outra unidade, fica transitando. No entanto que esse menino que fez o gol, o Adam, ele foi desenvolvido lá nos Estados Unidos. E é interessante porque, tipo, o PSG gasta o que vai gastar, gastou o que gastou, tudo, mas merece estar onde está, mas a gente torce pelo time pequeno, né? Sim, o Leipzig tem projeto, o Paris Saint-Germain não tem projeto. O projeto do Paris Saint-Germain é gastar. Esse é o projeto do Paris Saint-Germain, o mesmo projeto do Manchester City, é gastar. Senão vê o... Pra mim, o projeto legal é esse do Red Bull pelo seguinte, você desenvolve o jogador. Você desenvolve o clube, você não precisa gastar tanto. A Red Bull, ela tem isso como política até na Fórmula 1. Não é a equipe Sim. que mais gasta, é uma equipe competitiva e forma jogadores dentro da própria academia. Não precisa ficar contratando piloto em outros lugares. É um tipo de projeto que realmente desenvolve, só não gasta. Que o clube tem uma coisa também que o clube é muito refém, que nem se você for pegar os clubes hoje em dia, né? O clube não pode viver sem medalhão. Esse que é o problema. Porque uma das coisas que compõe a renda do clube, uma das coisas que ajuda a pagar as contas do clube é a venda de camisa. A venda de camisa é o famoso pinga, mas não seca, entendeu? Então, por exemplo, uma vez que você tem, que nem o São Paulo, tem o Daniel Alves. Uma vez que o Daniel Alves vende camisa pra caramba, pro clube já é ótimo. Sim. O clube já é ótimo. Não vai fazer milagre, mas, tipo, já paga algumas contas, entendeu? Mas E se o time tiver em o alta, Red Bull, também se paga. Se o time tiver sim, em alta, também se paga. Quer ver, os principais times aí que nós tivemos aí no Brasil ultimamente, vai tirando o Flamengo, gastou bastante. O Grêmio foi como? Usando a base e alguns jogadores experientes. O Corinthians de 2012 também não tinha estrela. O Atlético Mineiro de 2003 só tinha o Ronaldinho Gaúcho, de resto eram jogadores que estavam aparecendo. E o E Jô? aqui no Brasil a gente não vê projeto. Esse é o problema. Aqui no Brasil a gente não vê projeto. E cada vez mais a gente vai ficando para trás, até no mercado, até comparando com clubes de Portugal por causa disso, por falta de projeto. Porque, pelo amor de Deus, nosso campeonato é melhor do que o português, é melhor do que o russo. Esses caras roubam jogador da gente por quê? Porque aqui não tem organização nenhuma. O Marquinho, para finalizar, o City e Lyon. O Lyon vai passar. Bruno Guimarães, ou Ari ou Depay são caras que podem fazer a diferença nesse time do Lyon. E o Lyon jogou muito bem contra a Juventus os 2 jogos, então eu vou chutar um Lyon. Sim. E você, Nervo, acha que dá quem na final? na final, é lógico que a gente sempre acaba chutando um resultado, mas no futebol,
Tem o famoso imponderável de Almeida, né? Como já dizia Nelson Rodrigues, né? O PSG e o RB Leipzig, por exemplo, na minha opinião, passa o PSG. Do outro Inédito, lado, né? Primeiro finalista inédito. porque a última vez que o PSG teve na semifinal foi em 95, né? Com Sim, foi. Valdo, 95 Raí. perdeu pro Rapid de Viena. Foi Isso. isso mesmo. E do outro Da lado outra ficou o é Bayern. City. City e Lyon vai se jogar amanhã e o Bayern que já está classificado. O City, na minha opinião, passa do Lyon, mas não passa do Bayern. Eu acho que o Bayern é finalista também. Na final é Bayern e PSG, então. E o PSG ou o Bayern ganha? Bayern. Também acho. Bayern. Paris Saint-Germain é muito refém do Neymar. Você acha que o Neymar não leva essa Champions para casa? Vai jogar pra cacete, mas não vai ganhar. Vai pipocar, então, ele ou o Mbappé? Não precisa necessariamente pipocar, mas não vai aguentar. Eu sou suspeito para falar, porque eu torceria pro Bayern. Apesar de reconhecer que o PSG tem um bom elenco, cara, eu torceria pro Bayern. Mas eu, Bom, eu galera, acho que assim, no mano a mano, passa o Bayern. Os dois. Se for os dois, O acho que time dá Bayern. do Bayern é mais coletivo do que o do Paris Saint-Germain. Sim, mais consistente também. bom, eu queria agradecer vocês aí. Quer dar um pitaco final, Marquinho? Eu queria dar uma indicação para quem gosta de futebol, de parte de gerência, jogue o Futebol Manager. Tô jogando e o negócio é viciante, velho. É um Muito jogo bom. que você tem que entender de gerência Tática. de time e é um jogo do caralho, vai já. Nervo, abraço. Quer dar um pitaco? Abraço. Eu posso estar errado, mas eu acho que a próxima rodada do final de semana do Brasileirão vai ter resultados surpreendentes. Surpreendentes mesmo. Eu acho. Tipo o do Atlético Goianiense. Tipo do Atlético Exatamente. Goianiense. Será que o Flamengo perde mais uma? Pra baixar a bolinha, Próximo né? do Flamengo é Curitiba, né? Curitiba. Deixa o Dominic, o gringo lá empatar pra você ver se já não vão xingar o cara. Só Jesus salva. Só Jesus Só salva. Jesus. Jesus é o caminho. Literalmente. Abraço, pessoal. Fica com Deus. Um abraço. Abraço, pessoal. Valeu.